Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo. Olá, muito obrigada. Eu estou bem animada para nossa conversa de hoje. Eu também estou bem animado. A nossa missão hoje é desvendar os bastidores da mente humana. Uhum, É entender o que realmente faz as pessoas agirem, colaborarem e, principalmente mudarem de ideia, sabe? exatamente. É um tema fascinante. Demais. E a base para essa nossa conversa é uma verdadeira mina de ouro da psicologia prática, que são os princípios clássicos de Dale Carnegie. Ah, sim. Isso na brilhante tradução de Fernando Tudy de Souza, no clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uma obra atemporal, com certeza. Total. E a grande pergunta que vai guiar a nossa exploração hoje é a seguinte: como é possível conseguir que qualquer pessoa, em qualquer situação, faça o que desejamos? Certo. Mas assim, sem usar um pingo de força, autoridade ou coerção. Como a gente desperta aquela vontade genuína, aquele desejo real de colaboração no outro? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é. E é fundamental começarmos alinhando as expectativas sobre o que a gente está prestes a debater aqui. Importante. A ideia central não passa nem perto de técnicas baratas de manipulação, sabe? Ou de como enganar as pessoas para obter vantagem. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. O que nós estamos buscando são atalhos comportamentais para que quem nos escuta se torne uma pessoa verdadeiramente empática, Exato. uma pessoa com uma inteligência social aguçada. É a pura tradução de décadas de observação da natureza humana transformadas em lições aplicáveis. Sensacional. No fundo, é sobre dominar a engenharia humana para construir pontes autênticas. Certo. Vamos desempacotar isso então. Porque o cenário onde essas ideias nasceram é simplesmente surreal. É verdade. Imagine o seguinte cenário. Estamos na cidade de Nova York, bem no meio do caos e do desespero da Grande Depressão. Um período dificílimo. Muito. Cerca de 20% da população inteira dependia de auxílio público para não passar fome. 20%. É muita gente. É absurdo. O clima era de tensão absoluta nas ruas. Uhum. Mas, no meio desse cenário apocalíptico, 2.500 pessoas deixaram o conforto de seus lares e lotaram completamente o gigantesco salão de bailes do Hotel Pensilvânia. 2.500 pessoas? Sim. E o detalhe, não eram pessoas buscando esmolas ou emprego. Eram adultos da mais alta elite econômica. Isso é que é curioso. Demais. Havia dirigentes de empresas, profissionais liberais bem-sucedidos, a nata da sociedade da época estava lá. Exato. E o que é de explodir a cabeça, no meio da maior crise financeira da história, esse grupo não estava lá para ouvir sobre economia. Não. Não estavam lá para aprender como salvar o mercado de ações ou sobre finanças. Eles estavam espremidos num salão para aprender como falar em público e como lidar com outras pessoas. É um contraste absurdo, não é? Totalmente. Mas há um motivo muito lógico para isso e é totalmente embasado em dados. Conta mais. Houve uma pesquisa monumental que durou uns 2 anos, conduzida pela Universidade de Chicago. O objetivo era mapear o que a população adulta realmente desejava estudar. Tá, e o que eles descobriram? O resultado foi revelador. A primeira grande preocupação, como era de se esperar, era a saúde. Claro, ninguém quer ficar doente, né? Exato. Mas a segunda maior preocupação, o segundo maior interesse de estudo, superando finanças, política e artes, Nossa, era o desenvolvimento de habilidades nas relações humanas. olha só. As pessoas estavam desesperadas para entender como a engrenagem humana funcionava. Elas não queriam aulas teóricas e arrastadas de psicologia clínica, sabe? Queriam coisas práticas. Perfeito! Elas queriam técnicas aplicáveis. Queriam saber como evitar atritos, como inspirar confiança e como prosperar influenciando positivamente quem estava ao redor. Cara, isso faz todo sentido quando a gente olha para a realidade do mercado. Tanto na época quanto hoje em dia. Com certeza. Tem um dado das pesquisas do Instituto Carnegie de Tecnologia que, para mim, vira a chave completamente. Eles foram investigar o que faz um profissional ganhar dinheiro e ser promovido. E eles descobriram que mesmo em campos que consideramos extremamente lógicos e frios, tipo a engenharia... Sim, ciências exatas. Isso, apenas 15% do sucesso financeiro de um profissional vem do seu conhecimento técnico. 15%? 15%. É quase nada.
Os outros 85% desse sucesso são puramente o resultado da personalidade e da habilidade de liderar pessoas. Nossa, essa regra dos 15 para 85 é um balde de água fria em quem acha que apenas acumular diplomas garante a liderança. Pois é, não garante. O conhecimento técnico é a porta de entrada, claro. Ninguém contrata um engenheiro que não sabe calcular uma estrutura, né? Com certeza, a ponte vai cair. Exatamente. Mas a habilidade de se comunicar e de liderar é o elevador que leva essa pessoa para o topo do prédio. Bela analogia. O John D. Rockefeller, no auge absoluto da sua fortuna e do seu poder, resumiu isso de forma muito brilhante. O que ele dizia? Ele costumava dizer que a capacidade de lidar com pessoas é uma mercadoria. Uhum. É um produto que pode ser comprado exatamente como a gente compra açúcar, café ou feijão no mercado. Caramba. E ele cravou que pagaria mais por essa habilidade específica do que por qualquer outra coisa debaixo do sol. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Por quê? Porque se lidar com pessoas é tão valioso, a primeira lição que precisamos aprender é justamente sobre o nosso maior erro. Que seria? A forma como lidamos com as falhas dos outros. E a história que ilustra isso, olha, parece saída de um roteiro de cinema policial. Ah, eu adoro essa história. É muito boa. Vamos voltar a maio de 1931. Uma caçada humana sensacional parou Nova York. Uhum. A polícia conseguiu encurralar no último andar de um prédio na West End Avenue um assassino frio e implacável, famoso na época, o Two Gun Crowley. O infame Two Gun. Esse mesmo. Foi um cerco cinematográfico. 150 policiais, bombas de gás lacrimogênio quebrando as janelas. Uma zona de guerra no meio da cidade. Total. Metralhadoras disparando sem parar e umas 10 mil pessoas nas ruas assistindo aquilo como se fosse um espetáculo de teatro. Inacreditável. E para se ter uma ideia do nível de periculosidade desse cara, o comissário de polícia declarou que o Crowley mataria no cair de uma pena. Ou seja, por absolutamente nada. Nada. Semanas antes, ele tinha assassinado um policial numa estrada de forma totalmente banal, apenas porque o guarda pediu para ver a licença do carro. É assustador. Pois bem, enquanto o apartamento era metralhado, o Crowley, encurralado lá dentro, resolveu escrever uma carta. Sim. Uma carta manchada com o próprio sangue. Nossa. E sabe o que ele escreveu? Ele disse, abro aspas aqui, debaixo do meu casaco há um coração fatigado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. O que é fascinante aqui é o abismo colossal entre a realidade dos atos desse indivíduo e a narrativa interna que ele cria para si mesmo. Sim, é uma ilusão total. O Crowley era um monstro para a sociedade. Mas na própria cabeça, ele era uma alma bondosa e incompreendida. Como isso é possível? Então, isso não é uma anomalia isolada na criminologia. O Al Capone, por exemplo. O chefão da máfia. Ele mesmo. O chefe mais temido de Chicago, responsável por massacres terríveis e uma corrupção sistêmica enorme, ele tinha a mesmíssima visão de si próprio. Sério? Sim. Ele se declarava um benfeitor público. Um benfeitor. Ele dizia com toda a convicção que passou os melhores anos da vida tentando alegrar as pessoas, ajudando o povo a se divertir. Meu Deus. E que tudo o que ele recebeu em troca foram insultos e perseguição policial. É o cúmulo da inversão de valores. O diretor da famosa prisão de Sing Sing, o Louis Laws, ele conviveu com os piores criminosos imagináveis por anos. E ele confirmou exatamente isso. O que ele notou? Que quase nenhum criminoso se vê como uma pessoa má. Eles usam lógicas complexas, por mais falsas que sejam, para justificar desde um assalto até um assassinato. Caramba! A mente humana é programada para proteger o próprio ego a qualquer custo. Eles não se culpam por absolutamente nada. Mas espera um pouco, até mesmo figuras como o Al Capone, como alguém consegue racionalizar esse nível extremo de violência e ainda se olhar no espelho achando que é o herói da história? É um mecanismo de defesa levado ao extremo. É uma dissonância cognitiva assustadora. E a reflexão que fica pra gente é inevitável, né? Qual? Se assassinos cruéis e gangsters sanguinários não se culpam pelos crimes mais hediondos, que esperança nós temos de que uma crítica vai fazer um colega de trabalho ou um amigo reconhecer um erro bobo do dia a dia? Nenhuma esperança. Zero. Nenhuma.
E essa é a grande revelação sobre o comportamento humano. A crítica direta é inútil. Ela é como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Boa imagem. Quando a gente critica alguém, a primeira, a segunda e a terceira reações daquela pessoa serão sempre de defesa. Sempre. Ela vai tentar se justificar, vai atacar de volta ou vai simplesmente se fechar. A crítica fere uma das coisas mais preciosas que o ser humano possui, que é o seu orgulho e o seu senso de importância. Daí tem embasamento científico para isso, né? Muito. O psicólogo B.F. Skinner provou isso em laboratório de forma incontestável. Animais que são recompensados por um bom comportamento aprendem muito mais rápido. O reforço positivo. E eles retêm o aprendizado por muito mais tempo do que aqueles punidos pelo mau comportamento. E com os humanos, a mecânica é exatamente a mesma. Interessante. O Hans Selye, que é outro grande pesquisador, ele pontuou que a nossa sede por aprovação é tão gigante e profunda quanto o nosso pavor da condenação. Faz todo sentido. Portanto, a crítica não ensina. Ela não altera comportamentos de maneira duradoura. Ela apenas planta as sementes daquele ressentimento profundo. Isso faz pensar em quantas vezes, no ambiente de trabalho moderno hoje em dia, os gestores tentam mudar a atitude de uma equipe através da bronca, né? O tempo todo. E tem um exemplo muito prático e pé no chão sobre isso no material. Havia um coordenador de segurança numa empresa de engenharia chamado George B. Johnston. Ah, o caso dos capacetes. Isso. O trabalho dele era um pesadelo logístico. Ele precisava fazer os operários da construção civil usarem os capacetes de segurança. O que não é fácil. Não. E no começo, ele agia como um xerife. Ele andava pela obra, via alguém sem capacete, invocava o regulamento da empresa e dava uma bronca daquelas, exigindo obediência imediata. E o que acontecia na prática? O operário colocava o capacete, claro, a contragosto, mas colocava. Mas no segundo que o coordenador virava as costas... O capacete voltava para o chão. Exatamente. Era uma obediência puramente performática e carregada de raiva. Até que o Johnston decidiu mudar a abordagem. Ele parou com as broncas. Quando ele via um operário com a cabeça desprotegida, ele se aproximava com uma postura curiosa. Certo. E perguntava, num tom gentil, se o capacete era desconfortável, se o tamanho estava ruim ou apertando. Ele demonstrava empatia. Isso. Depois dessa quebra de gelo, ele lembrava, quase como um conselho de amigo, que a peça existia apenas para protegê-los de lesões graves e sugeria o uso. Uma baita diferença. A mudança foi brutal. A obediência disparou e aquele ressentimento passivo-agressivo simplesmente desapareceu da obra. E pensar que uma mudança tão sutil de vocabulário e tom de voz pode transformar a dinâmica de um canteiro de obras inteiro. É impressionante. Isso solidifica a primeira e mais inquebrável regra das relações humanas, que é: não critique, não condene e não se queixe. Nossa, difícil, hein? É uma regra que exige um autocontrole monumental, de fato. Porque o nosso instinto mais primitivo diante do erro alheio é logo apontar o dedo. Com certeza, a gente quer achar um culpado. Mas substituir a condenação pela tentativa genuína de entender o outro é o alicerce de qualquer liderança real. E por falar em liderança e autocontrole, a história está cheia de gigantes que tiveram que aprender essa regra da pior maneira possível. Verdade. Vamos olhar para o Abraham Lincoln. Uma figura clássica. Hoje ele é o símbolo máximo da diplomacia, da paciência. Mas na juventude, o Lincoln era um crítico feroz. Pouca gente sabe disso. Pois é, ele adorava escrever cartas anônimas, cheias de sarcasmo, ridicularizando seus adversários políticos, e ele deixava essas cartas nas estradas para o público ler e dar risada. Ele era um provocador. Sim, o problema é que em 1842 ele passou de todos os limites. Ele escreveu uma carta num jornal zombando de um político extremamente orgulhoso e belicoso, um cara chamado James Shields. E o Shields não gostou nada, imagino. Nada. O Shields obviamente descobriu quem era o autor, ferveu de ódio, caçou Lincoln e o desafiou para um duelo até a morte. Um duelo real. Não era a força de expressão, era um duelo físico. E como Lincoln foi o desafiado, ele pôde escolher as armas.
Ele era bem alto, tinha braços longos, então ele escolheu espadas largas de cavalaria. Espadas. Que loucura. Espadas. Ele chegou ao ponto de ir para um banco de areia no rio Mississippi para treinar esgrima pronto para matar ou morrer. Meu Deus. O banho de sangue só não aconteceu porque no último minuto absoluto, os padrinhos do duelo intervieram e forçaram um acordo entre os dois. Uma intervenção salvadora. O choque dessa experiência de quase morte transformou Lincoln completamente. A partir daquele dia na beira do rio, ele nunca mais escreveu uma linha para insultar ou ridicularizar quem quer que fosse. Se conectarmos isso com o quadro geral de tudo que a gente está falando, percebemos que foi exatamente essa transformação emocional que permitiu ao Lincoln manter os Estados Unidos inteiros durante a Guerra Civil. Nossa, sim, a pressão era gigante. Gigantesca. Pense num momento crítico, na Batalha de Gettysburg. O que aconteceu lá mesmo? O general Lee, que comandava as forças inimigas do Sul, tomou uma decisão tática ruim e acabou encurralado pelas águas de um rio que havia transbordado. O exército dele estava preso. Era a chance perfeita. Era a oportunidade que definia séculos. Capturar o Lee ali acabaria com a guerra de uma vez por todas. O Lincoln percebeu isso imediatamente e enviou ordens expressas para o seu general, o Meade, atacar sem pestanejar. E o Meade atacou? Ele fez exatamente o oposto. Ele citou, convocou um conselho de guerra totalmente desnecessário, atrasou as tropas, deu todo tipo de desculpa. Enfim, as águas baixaram e o inimigo escapou ileso. Cara, eu imagino que o Lincoln deve ter sentido uma raiva indescritível. Qualquer líder de qualquer época teria explodido e demitido o sujeito em praça pública. A decepção era asfixiante, sem dúvida. A guerra ia se arrastar por mais rios de sangue só por causa da hesitação de um homem. E o que o Lincoln fez? Ele sentou e escreveu uma carta para o Meade. Uma carta severa, pesada, expressando uma dor profunda. Dá pra imaginar. Ele disse claramente que a oportunidade áurea havia sido desperdiçada e que o fracasso prolongaria a guerra indefinidamente. Era uma crítica totalmente embasada em fatos. Justificadíssima. E até surpreendentemente branda para os padrões militares da época. Mas a parte mais impressionante dessa história é o que aconteceu com essa carta. Ela nunca chegou nas mãos do general Meade, não é? Nunca. Ela foi encontrada intocada, guardada lá entre os papéis pessoais do Lincoln muito tempo depois da sua morte. Uau! Naquele momento de fúria, o Lincoln deve ter olhado pela janela da Casa Branca e pensado: se eu enviar isso, o Meade vai se justificar. Ele vai culpar a chuva, os soldados, o terreno. Vai entrar na defensiva, como a gente falou? Exato. Vai se ressentir de mim e talvez perca a coragem de comandar o exército no futuro. A empatia, a lembrança daquele duelo tenso lá no rio Mississippi falou mais alto que a indignação. Ele escolheu engolir a crítica para salvar o relacionamento com seu general. Exatamente isso. Nossa, isso é poderoso demais e me lembra de outra figura icônica, o Mark Twain. O escritor. Sim, ele usava uma tática muito parecida. O Twain tinha um temperamento muito explosivo. Quando alguém o tirava do sério, ele sentava e escrevia cartas incendiárias, destilando todo o seu veneno no papel. Um alívio cômico e trágico ao mesmo tempo. Pois é. Mas a esposa dele sabia o estrago que aquilo causaria se fosse enviado. Secretamente, ela interceptava e recolhia essas cartas antes que fossem para o correio. Inteligente ela. Muito. Ele descarregava a raiva física na escrita, mas a relação social permanecia protegida. Uma válvula de escape segura. Mas de todas as histórias, a do piloto Bob Hoover é a que mais me toca nesse sentido. Ah, o piloto de testes. Conta essa. O Hoover era um dos maiores pilotos de testes do mundo, um verdadeiro ícone da aviação. Um dia, ele estava fazendo um voo de exibição num avião com motores a hélice, lá da época da Segunda Guerra Mundial. Certo. No meio do voo, a poucos metros do chão, os dois motores param de funcionar de uma vez. Pânico total. Num milagre de habilidade, ele consegue fazer um pouso de emergência violentíssimo, o avião ficou destruído, mas incrivelmente ninguém se feriu. Que sorte! Sorte e muita técnica. Quando foram investigar a causa, descobriram um erro primário, grotesco.
O mecânico responsável havia enchido o tanque de um avião a hélice com combustível de jato. Nossa, incompatível. Era uma sentença de morte. Quando Hoover caminhou de volta para a pista, o jovem mecânico estava em prantos. Imagino o desespero dele. Ele soluçava de forma incontrolável. Ele tinha destruído uma máquina caríssima e quase matado seu herói. A expectativa de todo mundo em volta era que o Hoover o destruísse verbalmente ali mesmo. Seria a reação natural de qualquer um. Mas sabe o que ele fez? O Hoover chegou perto do rapaz, abraçou-o com força e disse: "Para mostrar que eu tenho absoluta certeza de que você nunca mais vai cometer esse erro, eu quero que você seja o responsável por abastecer o meu P-51 amanhã de manhã." É de arrepiar. Zero crítica. Apenas o choque brutal de um perdão inesperado e de um voto de confiança enorme. Isso é a prova viva de que a ausência de crítica cria laços indestrutíveis. Aquele mecânico provavelmente nunca mais errou na vida. Nunca mais. Mas aí vem a dúvida. Abolir a crítica nos deixa diante de um vácuo, não é? Como assim? Se não vamos usar o medo, a bronca ou a condenação para moldar comportamentos, qual é o combustível que vamos usar? Como convencer alguém a fazer algo? A resposta para isso vem do brilhante filósofo John Dewey. E o que ele diz? Ele cravou que o impulso mais profundo da natureza humana é o desejo de ser importante. O desejo de ser importante. Então, o que tudo isso significa na prática das nossas vidas? O Sigmund Freud e o pioneiro da psicologia, o William James, também bateram na mesma tecla. Eles chamavam isso de a ânsia de ser apreciado. A ânsia de ser apreciado. E é importante frisar que não é apenas um desejo distante ou um capricho, sabe? É uma necessidade. É uma fome. É um apetite emocional constante que é tão imperioso e causador de dor quanto a fome por comida e a sede por água. Nossa! A grande tragédia moderna é que nós saciamos a fome física das pessoas com facilidade, mas deixamos as pessoas que convivem conosco morrerem de inanição emocional simplesmente porque raramente oferecemos apreciação sincera. Caramba, inanição emocional é um termo forte. E a forma como canalizamos essa sede de importância dita o rumo da humanidade inteira. Porque esse anseio não tem moralidade própria, ele não é bom nem ruim. Ele apenas exige ser saciado de qualquer jeito. Exato. E os extremos disso são fascinantes de observar. Me dá um exemplo. É essa mesmíssima necessidade de ser valorizado que fez um escritor como Charles Dickens varar noites para criar romances que mudaram a literatura mundial. Uma genialidade nascida dessa necessidade. Sim. É o que fez o Rockefeller acumular riquezas para depois construir hospitais colossais em cidades que ele nunca nem visitou. O desejo de deixar um legado importante. Exatamente. O lado luminoso da importância gera progresso. Mas pelo lado sombrio, é exatamente essa mesma fome não direcionada que fez um criminoso como o Dillinger sentir um orgulho doentio de estampar as capas de jornal. Ele gostava da fama, mesmo sendo ruim. Ele adorava. Ele queria ser o inimigo público número 1. O relato diz que ele sentia prazer em mostrar recortes de jornal para as pessoas que ele fazia de reféns. Impressionante. É a lógica de que, se o ser humano não encontra relevância construindo pontes, ele vai tentar encontrar relevância explodindo viadutos. Nossa, essa frase resume tudo. E no mundo corporativo, nas relações de trabalho, entender essa mecânica não é apenas teoria abstrata, isso vale rios de dinheiro. Sem dúvida. Há o caso clássico do Charles Schwab. Ele foi um dos primeiros executivos na história dos Estados Unidos a receber um salário de $1 milhão por ano. $1 milhão na época era uma fortuna incalculável. Demais. Isso lá no início do século XX, trabalhando lado a lado com o Andrew Carnegie, na expansão da indústria do aço. E ele era um gênio da engenharia do aço. Aí que tá. O Schwab confessava abertamente que não entendia mais da fabricação do aço do que os engenheiros que eram subordinados a ele. A sua especialidade técnica era totalmente secundária. Olha só. O seu verdadeiro segredo de $1 milhão era a sua capacidade sem igual de despertar o entusiasmo e a paixão nas pessoas ao redor. E como ele fazia isso na prática? A metodologia dele era absurdamente simples. Ele elogiava de forma pródiga e sincera. Ele se recusava terminantemente a ser o fiscal de falha, sabe?
Ele não focava no erro. Não, o Schwab direcionava toda a sua atenção para incentivar os acertos. O elogio honesto alimenta o ego e cria uma devoção inabalável na equipe. Mas olha, sair dessa postura mental de procurar defeitos com uma lupa para começar a caçar qualidades nas pessoas exige um esforço consciente imenso. Sim, e isso levanta uma questão importante, talvez a mais crucial de toda a nossa conversa hoje. Qual? Como tirar tudo isso do campo das ideias bonitas e transformar em ação real na nossa vida? É como internalizar. O dramaturgo Bernard Shaw costumava dizer que se ensinarmos algo a um homem, ele jamais aprenderá. Forte. A aprendizagem verdadeira é um processo inteiramente ativo. Se quem nos ouve achar tudo isso muito interessante hoje, mas não aplicar amanhã cedo na mesa do café da manhã ou na reunião de equipe da tarde, esse conhecimento simplesmente evapora. Com certeza. E há estratégias muito práticas para evitar que isso aconteça, que o próprio Carnegie sugere. Quais você destaca? Uma delas, que eu considero genial pela disciplina, é a rotina de um famoso banqueiro de Wall Street da época. Conta, como era? Ele não teve uma educação formal muito refinada na juventude, mas ele chegou ao topo da cadeia alimentar das finanças criando um sistema próprio de melhoria contínua. O que ele fazia? Todos os sábados à noite, sem falhar, ele recusava convites sociais, ele se trancava no escritório, abria a própria agenda de compromissos e conduzia uma autoanálise implacável das suas interações daquela semana. Uma revisão semanal de atitudes? Isso. Ele revisava as reuniões, os almoços, os encontros rápidos no corredor e se perguntava: que erros eu cometi ao lidar com fulano? Nossa, exigi muita franqueza. Sim, ele se questionava: eu fui crítico demais? O que eu poderia ter dito de forma mais empática nessa situação? Ele transformou o desenvolvimento das relações humanas numa espécie de auditoria contábil do próprio comportamento. É uma auditoria emocional impressionante e rigorosa, mas para quem prefere uma abordagem menos solitária e um pouco mais lúdica, existe uma tática excelente para ser aplicada no convívio diário. Qual seria? Pode ser em casa, com a família ou no escritório com os colegas mais próximos. A ideia é criar um jogo com um custo real envolvido. Um custo financeiro. Exato. Estipula-se uma regra clara: a partir de hoje a crítica destrutiva está banida deste ambiente. E para garantir isso, cria-se uma espécie de pote das multas. Ah, o famoso pote das multas, adoro. Toda vez que alguém for pego violando o princípio fundamental, ou seja, se for flagrado reclamando, criticando ou condenando outra pessoa em voz alta, essa pessoa é obrigada a pagar na mesma hora uma multa financeira. Tem que doer no bolso. Colocando uma moeda, ou quem sabe até R$1, $1 naquele pote. É uma maneira de inserir um choque de consciência rápido. Muito bom. E transforma o esforço de não criticar em um hábito coletivo e até divertido, né? O atrito no bolso faz o cérebro pensar 2 vezes antes de soltar a reclamação. Com certeza. Então, o que tudo isso significa para nós chegando ao fim desta nossa jornada de hoje? Boa pergunta. Se formos resumir o atalho absoluto para a inteligência social e para a capacidade de influenciar positivamente quem está ao nosso redor, o caminho é muito claro. Exige o abandono frontal da nossa mania de criticar. Sem dúvida. A crítica apenas levanta escudos, coloca o outro na defensiva e machuca o ego. Em vez de atacar, o segredo é focar os nossos esforços em nutrir essa fome profunda de importância que todo ser humano carrega no peito. É o antídoto. É usar a empatia para entender o porquê dos erros, oferecer encorajamento e ser absurdamente generoso com os elogios sinceros. É trocar a reclamação ácida por uma tentativa real de compreender o mundo pelos olhos de quem está na nossa frente. Com certeza. E caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de deixar uma reflexão que vai um pouco além das páginas originais. Por favor. Mas é uma reflexão que nasce diretamente do coração delas e pulsa no nosso mundo atual de uma forma muito forte. O material que analisamos traz casos extremos e até perturbadores de pessoas cujas mentes colapsaram devido à falta crônica de consideração. Casos médicos mesmo, né? Sim, há o caso da senhora McKinley, que era a esposa do então presidente dos Estados Unidos. Ela forçava a própria saúde a piorar
Ela adoecia de propósito apenas para obrigar o marido a parar de governar o país. Nossa, Só para ele ficar horas sentado ao lado da cama dela, segurando a sua mão. Era uma busca desesperada por atenção e importância. que nível de carência. E há um caso ainda mais trágico que foi relatado por um psiquiatra no livro, de uma paciente que viveu uma realidade tão desprovida de amor e de importância que ela simplesmente enlouqueceu. A mente quebrou. O cérebro dela rachou e ela criou uma fantasia onde ela acreditava pertencer à realeza. Tudo para conseguir suprir na loucura aquele senso de importância que o mundo real negou a ela a vida inteira. É muito triste. Isso nos lança uma provocação bem incômoda para os dias de hoje. Se o desejo de ser importante é algo tão furioso a ponto de empurrar a mente humana para a insanidade, o que está acontecendo com a nossa sociedade atual? Excelente ponto. Nós vivemos mergulhados até o pescoço numa era de hiperconexão. Mais uma conexão vazia. Exato, de uma superficialidade assustadora. É um mundo movido a indignação constante, brigas em caixas de comentários e cultura de cancelamento. E a gente vê isso todo dia nas redes sociais. Todo dia. E a reflexão é, será que toda essa agressividade online, as discussões acaloradas no trânsito, as amizades desfeitas por causa de política e a nossa busca doentia por curtidas e seguidores? Sim. Será que isso tudo não é, no fundo da alma, apenas a humanidade inteira gritando em uníssono por uma única gota daquela apreciação genuína e presencial que nós simplesmente esquecemos como oferecer uns aos outros? Uau! Que pensamento espetacular para encerrar. A reflexão e o convite que ficam são para olharmos ao nosso redor hoje, na nossa casa, no nosso trabalho, e oferecermos a importância real e sincera que alguém muito próximo a nós está em silêncio absoluto, implorando para receber. Olhar para a raiva e o barulho do mundo como um simples pedido de socorro por apreciação muda completamente a nossa visão das coisas. É de explodir a cabeça mesmo. É transformador. Eu agradeço imensamente a companhia de quem esteve com a gente mergulhando tão fundo nas engrenagens do comportamento humano hoje. Continuem cultivando essa curiosidade, observem as pessoas ao redor com muito mais empatia e muito menos julgamento, e nós nos encontramos no nosso próximo Mergulho Profundo. Até lá!